palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. A paz do Senhor Jesus, o amor da Virgem Maria esteja contigo. Eu sou João Batista e esta é a palavra de esperança que chega com muito amor, de encontro ao seu coração. Hoje nós vamos meditar na palavra de esperança, o 8º passo importantíssimo, segundo Dom Bosco, no que diz respeito aos pais e aos filhos. Gente, já tem chegado tanto testemunho que tem chegado. E o bom é que a gente agora também está pelo canal do YouTube, e lá no YouTube o pessoal está testemunhando. E isso motiva, impulsiona outras pessoas. E você, já se inscreveu no canal do YouTube Palavra de Esperança? Se você não tiver inscrito, quando esse link chegar até você, entra no link, vai na palavrinha inscrito, dá um cliquezinho lá e você vai estar recebendo a nossa mensagem todos os dias. Assim que postar às 7 da manhã, você já vai estar recebendo ela para que você possa acompanhar. Algumas pessoas estão com dificuldade de abrir pelo YouTube, né? Então nós estamos tendo o cuidado e o carinho de encaminhar a mensagem também pelo WhatsApp. O bom de abrir pelo YouTube é que a mensagem não tem que baixar ela no teu telefone, não gastando, não ocupando espaço, né? Isso é a grande vantagem, né? Então, se você conseguir abrir pelo YouTube, excelente, vai lá, já se inscreve, todo dia na hora certinha você vai receber a mensagem. Caso você não conseguir, a gente vai estar tendo esse cuidado, por enquanto ainda, de estar enviando a mensagem pelo WhatsApp, para que você também possa acompanhá-la. Queridos irmãos e irmãs, que bênção! Nós já estamos caminhando, já temos mais de 400 inscritos no canal do YouTube. Que grande graça! Mas eu quero pedir o empenho de todo mundo, porque assim que a gente completar os 1000 inscritos, nós vamos fazer de tudo para que durante o mês nós tenhamos algumas transmissões ao vivo, né, com muita qualidade, com muito amor, preparado com muita oração. E tem algo muito especial chegando por aí, através do YouTube, tá bom? Do nosso canal Palavra de Esperança. Peço a oração de todos e eu tenho certeza que será algo que vai vir para somar muito a esse trabalho de evangelização. Vamos à leitura, ou melhor, vamos à reflexão do tema primeiramente, depois nós vamos à leitura e concluímos com a meditação também dessa riqueza do livro do Augusto Cury, né? Seja coerente com seu filho. Não temos o direito de exigir do nosso filho atitudes que não temos. Quem não é responsável não pode exigir responsabilidade. Quem não é sério não pode exigir seriedade. Quem não respeita não pode exigir respeito. E assim por diante. Às vezes somos rigorosos ou rudes para esconder nossa própria fraqueza e falta de argumentos. O nosso filho vê tudo isso muito bem, talvez porque nos conheça mais do que nós a ele. E enquanto eu ia meditando e preparando esse tema de hoje, eu me lembrava de uma mãe que um dia me procurou partilhando o seguinte: João, eu levei uma cacetada esses dias. Eu assustei na hora, né? Pensei que alguém tinha dado uma cacetada nela mesmo. Aí eu brinquei com ela. Foi aonde, irmã? E ela no coração. Falei, credo, como assim? Aí ela foi me explicar que durante boa parte da sua vida, ela e seu esposo, né, não eram frequentes na comunidade. Mas aí tinha a preocupação de levar o filho para a catequese, de levar o filho à igreja, enfim. De repente, o filho foi crescendo. E certo dia, a mãe disse, se arrume para você ir para a missa. E aquele jovenzinho olhou para a mãe e disse o seguinte, eu não vou na missa não, vocês não vão? Por que eu tenho que ir? E aquela mãe me contou aquilo numa vergonha.
E eu disse assim para ela brincando: toma, distraída. Gente, é muito sério. Coerência. Como que eu vou cobrar algo do meu filho se eu não vivo? Outro exemplo, honestidade. Gente, como que eu vou querer que o meu filho seja honesto se ele me vê o tempo inteiro agindo com desonestidade? Como que eu vou querer que o meu filho seja humilde, caridoso, se eu não pratico essas qualidades tão bonitas? Então, como que eu vou conseguir colocar isso na prática no coração do meu filho, da minha filha? Vivendo. Não existe argumento melhor do que a prática. Não existe argumento melhor do que aquilo que eu vivo. Não posso viver de uma forma teórica, não posso viver de uma forma somente de máscara, de boca para fora. Não posso ser um cristão de fachada, onde é tudo muito bonito externamente, mas dentro do coração está um grande vazio, está aquela, sabe, eu não tenho às vezes nada para passar. Como que eu vou querer às vezes cobrar dele depois? Às vezes, no decorrer da vida, no cotidiano, a gente acostuma com pequenas mentirinhas, né? Eu já contei isso aqui. Eu não tenho vergonha não, porque é algo assim que na época a gente fazia numa plena ignorância, né? Na minha época, olha só, tô falando parecendo que eu tô velho já, misericórdia. Na minha época a gente morava na roça, né? E quando vinha pra cidade, até os 5 anos, nos ônibus dentro da cidade, nos ônibus urbanos, né? Nos coletivos, menor de 5 anos não pagava. E sempre que chegava a hora de passar, a gente tinha que passar por baixo da roleta. E eu já contei isso aqui, né? Mas muita gente às vezes não ouviu. Um dia o pai falou assim: pode passar por baixo. Quando eu fui passar por baixo, o trocador, né, o responsável ali para receber a passagem, foi e perguntou quantos anos que eu tinha. Meu pai falou 5. E eu gritei bem alto: tem não, tem 9. Resultado, teve que pagar a passagem. E além de tudo, passou vergonha, né? Então hoje eu lembro disso e dou risada. Acho engraçado. Mas são gestos assim que marcam o coração dos filhos, se não for corrigido. Um dia eu e meu pai, relembrando desse fato, ele fala: meu filho do céu, me perdoa. O pai sempre tentou, sempre te mostrou o caminho certo, caminho bom, caminho do bem, mas tinha essas coisas corriqueiras que parece que não tem maldade alguma, mas no fundo é como uma mentirinha mascarada. É o tal do jeitinho brasileiro, que no fundo, muitas das vezes é o pecado maquiado, disfarçado, e é o pecado de estimação. É aquele que eu nem confesso quando eu vou no confessionário. Seja coerente com seus filhos. Cobre deles aquilo que você deu a eles. Porque senão você vai ter que ouvir essa dura realidade: eu não vou na missa não, você não vai? Por que eu tenho que ir? Qual o sentido disso? Ser coerente, ser respeitoso, fazer a sua parte, porque os olhos dos nossos filhos estão olhando para nós o tempo inteiro. Por que eu tenho tantos jovens que vêm conversar comigo que têm ódio do pai? E às vezes você tenta contornar aquela situação, explicar: não é assim. João, eu vi meu pai bater na minha mãe, a mulher que eu amo. Como que eu vou amar e respeitar um homem desse? E aí a hora que a gente fica mudo, a gente não consegue ter argumento, a não ser dizer: independente de qualquer coisa, ele é teu pai. Aqui até é interessante que nessa reflexão, quando eu lia, eu estava lendo assim: quem não respeita não pode exigir respeito. Sim, é verdade, pela lógica. Mas eu tenho comigo que pai e mãe pode ser o que for. Na minha opinião, eles sempre vão merecer respeito.
João, mas meu pai, nossa, mas a minha mãe, eles sempre vão merecer respeito. Até porque o mandamento diz honrar pai e mãe. Não fala honrar só os pais e as mães que forem bons. Honrar pai e mãe. Eu estou dizendo que eu li e agora estou refletindo com vocês aquilo que eu acredito. Eu, como filho, meu pai durante muito tempo, ele teve a dificuldade com a bebida. E eu sempre fui apaixonado. Eu e meus irmãos, nós somos três irmãos, somos apaixonados pelo nosso pai, pela nossa mãe, porque a vida inteira aquele homem, né, em boa parte da vida dele, ele bebia, ele olhava bem para nós. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Tá vendo? Por isso que a vida... E os 3 filhos não bebem. Nós não somos melhor do que ninguém por isso, tá? Escutem bem. Estou dizendo que víamos o sofrimento dele e não queríamos isso para a nossa vida. E quando ele teve que parar por conta da questão da saúde, né, de doenças, para nós foi um grande consolo, um grande alívio. E eu não estou dizendo isso aqui para expor meu pai, não. Estou dizendo porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Também tenho lutas, também tenho mazelas, tenho dificuldades, tenho problemas. Mas com Deus a gente supera tudo. Com Deus a gente vence tudo. Vocês acham que eu deixei de respeitar meu pai, de honrar meu pai, de amar meu pai ou a minha mãe por conta disso ou daquilo? Não. Pelo contrário, eu os admiro e os amo cada vez mais. Você pode perguntar a qualquer um dos meus irmãos, que eles vão dizer a mesma coisa. Porque nós víamos nele, mesmo aquela triste realidade do vício, mas nós víamos nele alguém que tinha coerência, testemunho, respeito, verdade, amor, entrega, doação, caridade. Isso nós herdamos, graças a Deus. Para mim isso não é mérito nenhum, é no mínimo obrigação, porque se eu aprendi com ele, tanto com ele como com a minha mãe, o mínimo eu tenho que viver isso, coerência. E o mínimo que eu tenho que fazer para honrar a memória, para honrar aquilo que eles nos ensinaram, eu tenho os 2, graças a Deus, estão vivos, estão lá lutando com a sua vida, mas o mínimo que eu tenho que fazer para honrar tudo aquilo que eles me ensinaram é passar isso para minha filha, para meus sobrinhos, para todos aqueles que Deus colocar diante de mim. Isso é ser coerente, coerente com a vida, coerente com o que eles me ensinaram, coerente com aqueles que eu encontrar. Coerência. Faça aquilo que você está falando. Gente, o que eu prego aqui, eu digo isso sempre, o que eu prego vai perder todo o efeito se vocês verem eu fazer o contrário. A minha vida precisa ser permeada com a verdade, com a coerência, com o respeito. E as pessoas com quem eu encontrar devem ver isso, não achar que eu estou me achando melhor do que ninguém. Não, eu faço porque é o certo, porque é o que deve ser feito. E olha que interessante a leitura que eu escolhi para meditar com vocês hoje. Lucas 9, 46 a 50. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos dos seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: todo que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe proibimos porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha a coerência de Jesus. Coerência daquele que chamava os homens a anunciar a palavra. Aí de repente, quando tinha alguém anunciando, só porque não estava no grupo deles, os discípulos queriam proibir, Jesus disse: não, de forma alguma. É preciso a coerência. E cadê o amor? Cadê a misericórdia? Vocês estão preocupados quem é o maior, quem é o menor? Para que isso? Olhem, ele pega uma criança na pureza, na simplicidade e fala: quem fizer algo para uma criança como essa, fazendo para mim. Ou seja,
Quem fizer algo em favor do próximo está vivendo de forma coerente o Evangelho, a palavra de Deus. E isso é fazer o mesmo para o próprio Cristo. Então não adianta nada eu ter um belo discurso. Eu ter um belo discurso que contagia todo mundo, mas se na prática eu não vivo aquilo que eu estou pregando. Cuidado para você que está aí me ouvindo, porque você é o grande exemplo que os seus filhos precisam ter. O amor começa em você, o respeito começa em você, a correção começa em você, pai, você mãe que está me ouvindo. Muitos pais e mães, ou melhor, todos os pais e mães que estão me ouvindo, também são filhos. Estão do outro lado da moeda. Em um momento você tem que agir como o pai, mas em alguns momentos você tem que lembrar que você é filho. Muitos, graças a Deus, ainda têm seus pais aí convivendo com vocês. Como está essa coerência com aquilo que você vive com o seu pai e aquilo que você ensina para os seus filhos? Vamos observar a nossa vida nesse dia de hoje. Vamos pensar como ela anda. Como nós estamos testemunhando a presença de Deus em nossa vida. E como algo para concluir essa reflexão da palavra de esperança dessa quarta-feira, aqui no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, tem uma parte que o Augusto Cury fala sobre a pérola do coração. Escute, abraçar, beijar e falar espontaneamente com os filhos cultiva a afetividade e rompe os laços da solidão. O toque e o diálogo são mágicos, criam uma esfera de solidariedade, enriquecem a emoção e resgatam o sentido da vida. Por que muitos jovens perderam o sentido da vida? Porque às vezes passam a semana inteira sem conversar com seus pais, sem sentir o abraço dos seus pais. Pai, mãe, você está me ouvindo agora? Abrace os seus filhos. Hoje, ao que você apertar a bochecha dele, fala que fui eu que mandei, combinado? Beije os seus filhos, pegue no colo, gente. Meu Deus, seja bravo quando for preciso, seja firme quando for necessário, mas beije toda hora, abrace toda hora, sabe? Mostre para o seu filho o quanto ele é importante para você. O toque e o diálogo são mágicos. Criam uma esfera de solidariedade, enriquecem a emoção e resgatam o sentido da vida. Talvez seu filho está trancado no quarto porque para ele parece que a vida perdeu o sentido. Bate na porta do quarto dele hoje, conta para ele a sua vida, conta para ele o quanto você o ama. Pode contar que sua vida é corrida para ajudar, para lutar, para pagar a escola, para pagar a roupa, o celular. Pode contar para que ele dê valor no seu esforço. Mas quando você estiver perto dele, não perde tempo não. Conversa, ame, seja realmente bem próximo do seu filho. Numa sociedade em que pais e filhos não são mais amigos, a depressão e outros transtornos emocionais encontram um meio de cultura ideal para crescer em misericórdia. A autoridade dos pais e o respeito por parte dos seus filhos não são incompatíveis com a mais singela amizade. Por um lado, você não deve ser permissivo nem um joguete nas mãos dos seus filhos. Por outro, você deve procurar ser um grande amigo deles. Ouviu bem? Prestou bastante atenção? Por um lado, você não deve ser permissivo, permitir tudo, ser um joguete, deixar eles fazer com você o que quiser. Vou trocar a palavra, ser uma marionete na mão dos seus filhos. Não é assim não. Tudo tem limite. Mas você deve procurar ser um amigo. Não no sentido do respeito, porque no respeito você sempre vai ser pai. Mas no sentido de conversar de tudo, de deixar ele falar, de respeitar as opiniões dele, mesmo que às vezes você não concorde. Tudo isso é muito importante. Tudo isso faz parte da coerência de vida. Porque às vezes nós queremos a amizade dele, mas nós não queremos ser amigo dele também. Então tem que pesar essa balança, tem que ter esse cuidado. Estamos na era da admiração. Ou seus filhos o admiram, ou você não terá influência mais sobre eles.
A verdadeira autoridade, o sólido respeito nascem por meio do diálogo. O diálogo é uma pérola oculta no coração. Ela é tão cara e tão acessível, preste atenção. Cara, porque ouro e prata não a compram. Acessível, porque o mais miserável dos homens pode encontrá-la. Procure-a. Procure essa pérola, que é o diálogo, que é o olhar, que é a atenção, que é o abraço, que é o toque, que é o carinho. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de esperança quer fazer conosco, sabe o quê? Um redemoinho dentro de nós. Quer desalojar o nosso coração. Quer nos fazer refletir como nós estamos como pais. Filhos, pensem também como nós estamos como filhos. Temos feito a nossa parte? Temos cumprido o nosso papel? Acredito que é hora de pensar sobre isso, né? Falta mais 2 dias para concluirmos essa reflexão baseada no livro aí de Dom Bosco, Você e o Seu Filho, da editora Salesiana. Os 2 próximos passos são muito bonitos. Prevenir é melhor que castigar o seu filho. E por último, reze com o seu filho. São 2 passos cruciais para concluirmos bem essa semana e a partir da próxima segunda começarmos a novena em favor das famílias. Senhor meu Deus, diante da Tua presença eu coloco a minha vida e te peço a graça de ser testemunha real a todo instante do Seu amor, da Sua bondade, da Sua ternura para os meus filhos, para aqueles que convivem comigo. Peço a vós o Espírito Santo para que Ele ilumine a minha mente, oriente o meu coração, me dê discernimento, sabedoria, força, coragem, sabedoria para lidar com todas as situações e realidades. Senhor, diante da vossa presença, eu coloco nesse dia cada irmão, cada ouvinte, cada amigo que acompanha nesse momento a palavra de esperança, pedindo que, na realidade que cada um está vivendo, a Tua graça e o Teu Espírito os alcance, os dê sabedoria e paz, para que possam, com coerência, viver a sua vida e conduzir os seus filhos e filhas ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, vocês já sabem o que eu vou dizer, né? Sede santos, como Deus é santo. Lembrando, se inscreva no canal do YouTube, Palavra de Esperança. Quem sabe até domingo a gente chega aos 1000 inscritos, né? E em breve a gente vai ter muita novidade no canal, trazendo também momentos de oração ao vivo, testemunhos, bate-papo, entrevista. Olha só quanta coisa bonita vem por aí, né? Deus abençoe cada um de vocês. Boa quarta-feira e até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.